Bom, boa tarde, né? Quase boa noite para todos os internautas, todos vocês que acompanham as redes sociais do nosso mandato. Hoje a gente está recebendo um amigo, um companheiro de caminhada, de visão de mundo, alguém que tem um ativismo muito grande no nosso país, que é o nosso amigo Jorge Furtado. Queremos agradecer muito a tua presença, Jorge, aqui nesse Prazer nosso aqui. bate-papo, Jorge. O Jorge, como a ampla maioria de vocês conhece, é cineasta, mas eu vou contar também uma outra parte do currículo dele. Ele é médico formado. Não sou formado, não. Não Eu é não sou formado, mas, formado. Eu abandonei, eu vi que eu não tinha vocação para coisa. No quarto ano eu saí fora. então estudou uma boa parte da medicina, né, Jorge? Estudei. E pelo menos para não ficar receitando cloroquina, Eu contra a jamais iria para a Covid-19, tu jamais televisão faria. receitar um remédio não testado. Bom, então é muito bom a gente estar junto, né? E a proposta com a qual nós convidamos todos vocês, a gente tem feito muitas conversas com muitas pessoas, é um momento de muita reflexão e ação política. O Brasil vive um momento, obviamente, dramático, né? Por juntar duas situações: ter um governo autoritário, um governo fascista, um presidente totalmente despreparado para exercer a função e enfrentar uma crise de enormes proporções que é causada por uma pandemia, pelo coronavírus, pela Covid-19, e o impacto desta pandemia sobre a vida das pessoas, os medos que as pessoas sentem legitimamente, esse sentimento de opressão que todos nós, e medo mesmo por estarmos nos sentindo num barco que navega, né, por águas muito turbulentas, e percebermos que o país está muito mal dirigido. E o impacto que esta pandemia tem, agravando, infelizmente, aquele que é um problema, o maior problema da humanidade hoje e do Brasil, aí sim, acima de tudo, que é a desigualdade social, né? O impacto da pandemia sobre o agravamento da desigualdade social, sobre o crescimento da fome, das dificuldades, ele é muito grande. Então, a gente tem muito que agir, né, para tentar mudar o rumo destas coisas, né? Eu quero dar os números aqui do dia, Jorge, na abertura desse nosso bate-papo. Infelizmente, hoje, ao contrário das previsões de pessoas irresponsáveis, como foi, por exemplo, um colega meu, deputado federal, que é médico também, Osmar Terra, chegou a dizer num dado momento que a pandemia de coronavírus no Brasil, quando muito, e já seria muito, na minha opinião, porque vidas não se medem em números, porque pode ser uma morte, quando esta morte é de uma pessoa muito querida para mim, para ti, que está aqui assistindo, ela já é suficiente para nos arrasar, né? Mas o Osmar Terra chegava a dizer que o Brasil não teria mais do que 2.000 mortes, e infelizmente, só hoje o Brasil acumulou em torno de 400 mortes, e chegamos ao número já absurdo, né, de 3.313 mortes e mais de 49 mil brasileiros infectados. E tudo isto sob o manto de uma enorme subnotificação de casos, né? Porque o tempo que nós perdemos, Jorge, com os 40, 50 dias que o governo Bolsonaro, Mourão, com o seu próprio ministro da Saúde, que depois brigou, saiu, algumas coisas fazia bem feita, mas outras não fazia bem feita, o Brasil perdeu muito tempo, e uma das coisas graves do momento é que nós não temos testes em número suficiente. E cientificamente, este é um dos grandes critérios para a gente poder ter um outro tipo de isolamento social, é tu ter um volume de testes adequado para poder acompanhar mais de perto os casos, né? Mas o fato, Jorge, é que uma coisa pela qual eu quero começar te perguntando é esta forma como, infelizmente, as pessoas se informam hoje, né? Que é a construção de uma pós-verdade com um conjunto enorme de fake news. Talvez uma das mais impactantes neste momento seja aquela versão, né, de que o vírus foi criado pela China, está começando a Terceira Guerra Mundial,
ela é uma guerra biológica, está uma conspiração dos comunistas chineses que querem dominar o mercado do mundo e, com isso, querem tirar vantagens, né? Então, dentre outras fake news que alimentam uma narrativa que, infelizmente, uma parcela considerável da população brasileira acredita, está essa narrativa. Então, esta lógica com a qual a extrema-direita se constrói em outros lugares, também aqui no Brasil, veja aí o Trump, Brexit, tantas outras situações, que contribuiu muito para que o Bolsonaro chegasse à presidência da República, ela está sendo usada à exaustão, né? Quer dizer, o gabinete do ódio produz dia e noite para confundir, e isto tem um impacto sobre a vida das pessoas, a sociedade, inclusive o agravamento da crise econômica. Então, eu queria te pedir para começar a análise deste momento duro de pandemia, por esse aspecto, que é um aspecto que tu estuda, lê bastante e tem bastante acúmulo nisso, Jorge. Bom, a gente está vivendo esse momento que convencionou-se chamar de pós-verdade já há alguns anos. Assim, eu fiz um filme, Mercado de Notícias, quando eu percebi que o jornalismo estava muita gente dizendo que não precisava mais jornalista, todo mundo já tem a sua rede social, tem o Twitter, tem o Facebook, para que jornalismo? E eu, ao contrário, achei que naquele momento a gente precisava valorizar o jornalismo e investir nessa ideia de que sem jornalistas e bons jornalistas a democracia não é possível, né? A Hannah Arendt ela fala disso dizendo que a civilização é impossível sem pessoas dispostas a dizer a verdade. A gente precisa, o ser humano dominou o planeta porque nós nos comunicamos uns com os outros e passamos informações, tipo assim, não vá beber água lá naquela lagoa porque tem um tigre lá, então vai na outra, vai depois da tal hora. Então, essas informações que a gente trocou ao longo da nossa história nos fez dominar o mundo. Nós sentamos na frente do computador e ligamos, sem saber como esse negócio funciona, mas a gente acredita que as pessoas que fazem sabem o que estão fazendo, então a gente confia uns nos outros e assim a gente acumula conhecimento de uma geração para outra geração. Todas as baratas nascem idiotas e tem que aprender tudo a respeito da vida, mas nós não, a gente aprende com os outros que ensinam, então a gente vai acumulando conhecimento. Muito bem. De repente, passou-se a ideia de que a verdade não era mais uma coisa objetiva, cada um tem a sua própria verdade, e eu posso dizer que a Terra é plana, e eu posso dizer que não há provas de que a Terra é redonda, e eu posso dizer que esse remédio vai curar todos os males, porque a minha vizinha me disse, e aí a gente perde essa noção do que é verdade, e isso nos mete em sérios problemas, né? Tem uma frase do Elias Canetti que diz o seguinte: a morte é o fato primeiro e mais antigo, e quase me atreveria a dizer, o único fato. A morte é um fato inquestionável. Então, agora que nós estamos lidando com a morte, hoje nós temos 400 pessoas mortas no Brasil, brasileiros mortos por coronavírus. Isso com toda a subnotificação que existe, mesmo no caso das mortes. No caso das pessoas infectadas, nem se fala. Esse número nem precisa prestar atenção, porque o Brasil não faz testes, tem pouquíssimos testes, então não tem noção nenhuma de quantos estão infectados, né? Esse número não vale. O número que vale, mais próximo da verdade, é o número de mortos, porque cadáveres não mentem, né? Então, os coveiros sabem a verdade, eles estão enterrando as pessoas, né? E essas pessoas que não morriam antes estão morrendo numa quantidade muito maior, e isso só pode ser, evidentemente, por causa dessa nova doença. Então, agora nós estamos tendo, para todas as pessoas que negavam a realidade, que achavam que tinham a sua própria verdade, elas estão batendo num poste no meio da estrada, que é a morte, é a doença real. As pessoas estão realmente... Então, não importa o que o Osmar Terra diga, que o pico da epidemia já passou em São Paulo, ou que o ministro da tecnologia
que até algum pouco tempo atrás vendia travesseiros na televisão, agora ele acaba de descobrir que um remédio que ele descobriu, ou não sei quem contou para ele, um vermífugo, resolve 98% dos casos. Ele disse isso na imprensa, disse na televisão, disse, eu só não vou dizer o nome do remédio para não haver uma corrida à farmácia. Então, enfim, o nosso ministro da tecnologia, o astronauta, ele descobriu uma coisa que ninguém descobriu, nem os cientistas de Harvard, nem de Oxford, nem os chineses, nem os alemães, é um vermífugo brasileiro que mata. Então, se alguém acredita nisso, acredita em qualquer coisa. Quer acreditar, porque parece que a política, isso nós temos, de alguma maneira, acho que todos nós, a nossa dose de culpa nisso, quando a gente transformou a política numa coisa emocional, muito pouco racional. Sempre se diz, a gente cantava, e nós que fizemos essas campanhas todas e lutamos pela transformação do Brasil, dizíamos, é só você querer e o amanhã assim será, e não é verdade. A gente dizia que a gente queria emocionar as pessoas, e isso é importante, mas a gente perdeu, eu acho, uma dose de racionalidade. Só isso, uma certa loucura coletiva, uma neurose coletiva, pode explicar essa caquistocracia brasileira, que é o governo dos piores possíveis. São as piores pessoas possíveis em cada cargo. A gente chegou num ponto, mesmo quem não é petista ou é petista, eu nunca fui filiado a partido algum, já votei em vários, voto no PT com frequência, votei inclusive em ti, Henrique, nunca me arrependi dos meus votos, de nenhum deles, de todas as pessoas que eu votei, nunca me arrependi. Então, nunca engoli essa história de que política, os políticos não valem nada, os políticos, enfim, eu nunca comprei essa visão que foi vendida de que a política era uma coisa degradada, mas, enfim, a gente tem que reconquistar a política, nós vamos ter que refazer a política a partir da base, quase, e com coisas objetivas, assim, a política decide a vida e a morte das pessoas. O líder que tu escolheu, essas pessoas que a gente colocou no comando, o Brasil chegou num ponto em que havia duas opções, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. A pessoa pode pensar o que for do PT, gostou, não gostou, do governo, do Lula, da Dilma, o que for. Mas numa escolha entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, a maioria das pessoas, não a maioria dos brasileiros, mas dos eleitores que votaram, teve muito branco, teve muito nulo, mas os que foram lá votar, escolheu Jair Bolsonaro, é porque o país está doente. Porque este cara é a pior escolha possível. É o cara para quem eu não emprestaria disco de vinil, eu não dou para ele uma tesoura com ponta. E o cara é o presidente da República. A nossa outra opção era o Haddad, que foi ministro da Educação, foi um excelente ministro da Educação, geriu um orçamento gigantesco, nunca houve uma acusação de coisa nenhuma contra ele, foi prefeito de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, pode-se gostar ou não do que ele fez, mas ele foi prefeito e terminou a administração dele sem maiores problemas, fala inglês, fala francês, toca guitarra, é formado, é mestre, doutor, toca Beatles, e a gente escolheu um sujeito que comete erros de lógica absurda porque não sabe nem pensar, ele não sabe falar, ele é uma pessoa do mal, é um sujeito desumano, ele faz piada e ri da morte da própria mãe, ele faz piadas, ele ri falando da morte das pessoas. Então, ele concretiza o ideal fascista do viva a morte. São pessoas que louvam a morte, parece que elas desejam a morte, elas só desejam a guerra, eles só conseguem funcionar no conflito e na morte. O impulso de morte dessas pessoas, desse governo, eles falam nisso todo o tempo, eles gostam de armas, eles não gostam de radares porque evitam mortes, eles não gostam de cadeirinhas de bebês porque elas evitam mortes. O Sérgio Moro, hoje demissionário, mais para lá para cá, não sei se ele saiu ou não, ele chegou a fazer um projeto para diminuir o preço do cigarro. Ele apoiou um projeto no início do governo que era para diminuir o preço do cigarro. Então, toda a lógica do governo fascista é a morte. Os falangistas espanhóis diziam, abaixo a inteligência, viva a morte. Essa é o ideal desse governo que foi eleito. Por quê? Porque nós estamos num país doente, neurótico, que ele foi neurotizado com... Quer dizer,
agora seria uma outra conversa, mas, enfim, só para encerrar essa primeira fala, a gente, a prevenção ou a indisposição do povo brasileiro com a democracia e com a política pode ter até motivos reais, mas ele também, a gente sabe que ele também foi forjado por interesses corporativos que nunca aceitaram a ideia de um líder popular, alguém que veio das classes populares, ser presidente da República. Então, desde que o Lula se elegeu, se criou uma ideia de nós temos que impedir que isso prospere, né? E se criou essa ideia de oposição à política, não aos políticos, mas à política como um todo. E aí criaram, a ideia deles era eleger Meirelles, ou Huck, ou sei lá, ou alguém bem penteado e bem vestido da elite paulista. Mas só que como eles destruíram a política e sobrou aquela coisa, qualquer coisa menos o PT é o que temos hoje no governo. Jorge, exatamente isso que tu colocavas, né, que o mundo deste conjunto, né, de informações que vão fazendo a cabeça de uma parcela da população. Então, no caso aqui, se diz muito esta frase, né? Quer dizer, o Bolsonaro virou muito mais presidente porque tinha uma parcela da população que estava definida a votar em qualquer candidato, porque ela queria votar contra o candidato do PT, então, independente, né, da circunstância. Agora, por que as pessoas chegaram neste grau de intoxicação, né, como tu usaste a palavra? Porque realmente tem uma forma muito metódica, que é este mundo que estamos falando aqui, da pós-verdade, que é uma forma muito metódica, racional e organizada de construir esses ódios, né? Porque a extrema-direita ela está crescendo nos Estados Unidos, como falamos há pouco, com Trump ou outras alternativas, em cima sempre deste sentimento de polarização e ódio, né? Em cima também de outras coisas, evidente. E o Bolsonaro ele trabalhou e trabalha isso metodicamente. Neste momento que nós estamos enfrentando uma pandemia, perdendo milhares de vidas, algo que deveria ser encarado científica e tecnicamente, com todos os esforços solidários, como disse o presidente da OMS, jamais uma pandemia deveria ser politizada no sentido da partidarização, de gerar disputa política. Se tu é de esquerda, tu queres proteger o isolamento social porque tu quer matar a economia, porque tu quer tu quer liquidar o mandato do Bolsonaro. E ele reage fazendo esta falsa polêmica, né? Economia, emprego, renda, querem parar o Brasil, etc. Então, ele sempre vive, e no domingo teve lá para emular de novo a sua base social. Esta base é cada vez menor, mas ela é uma base muito irracional, né? Quer dizer, parece dar uma angústia do ponto de vista de quem quer construir um outro tipo de política, como eu, tu e tantos outros, inclusive quadros de direita, que têm uma visão liberal e que querem uma política democratizada, onde as ideias fluam, onde as pessoas sejam convencidas por diferentes ideias, testagens de experiência de vida. Mas tem gente hoje no Brasil, que é este grupo do chamado núcleo mais irracional do bolsonarismo. Outro dia eu li algo que o professor José Luiz Fiore escreveu, ele disse o seguinte: olha, este grupo de 15%, por hora, não é possível dialogar com este grupo, ele não atende a nenhum argumento de racionalidade. Então aí vem uma outra coisa que eu queria te ouvir e propor um pouco da tua reflexão. Nós podemos ter diferentes ideias. Eu, por exemplo, tenho ideias bem diferentes do governador Eduardo Leite. Mas o governador Eduardo Leite, no caso aqui do combate à pandemia, ele está se guiando por procedimentos racionais que a ciência indica, que o consenso científico global, que a OMS orienta. Então, nós conseguirmos, né, um diálogo com diferentes setores que estão preocupados com a democracia e preocupados em salvar uma democracia real, que nós não caiamos, né, no colo de um autoritarismo cada vez maior. Este tipo de ação política, ela tem sido extremamente necessária. Eu dou o exemplo, o Paulo Guedes e o Bolsonaro
eles queriam dar R$ 200 de renda mínima. Não, o primeiro projeto era 3 meses em casa sem salário. Esse foi o primeiro projeto. Exatamente. Então, tu veja que eles continuam na lógica. Então, eu vou dar agora um câmbio aqui, porque nós até sugerimos o título, Jorge, para onde vai o Brasil e o mundo na pós-pandemia. Então, o mundo vinha, né, extremamente fragmentado e polarizado, com um conjunto de circunstâncias, seja a fábrica, né, de uso das novas tecnologias de informação, da internet, redes sociais, para hiperpolarizar a sociedade, muitas vezes com fake news dirigidas para gerar um determinado tipo de ódio e polarização, e, de outro lado, o mundo vinha de uma hegemonia de muitos anos, de uma política que eu defino como o fundamentalismo, o fanatismo liberal, né? Fanatismo liberal é aquele cara que diz o seguinte: ó, o cara que está recebendo um Bolsa Família, ele é um vagabundo, ele não devia estar recebendo Bolsa Família, tinha que morrer de fome, se ele não conseguiu um emprego é problema dele, é porque ele não se esforçou. Então, o fanatismo liberal ele vai para esses extremos. Né? O fanatismo liberal, Henrique, só pontuando, parênteses, é sintetizado, simbolizado em carreatas de pessoas trancadas em seus carros, de luva, álcool gel e máscara, buzinando para pedindo que as pessoas saiam para as ruas, que não há perigo algum. Então, é uma insanidade de um tamanho assim, mas como é possível que se chegue a esse ponto de hipocrisia, de cinismo e desumanidade? De egoísmo, né? Que é outra coisa. Então, o que eu queria te perguntar, Jorge, é isso agora numa visão mais abrangente, né? Vamos deixar o Bolsonaro de lado ali um pouquinho, eu particularmente, depois vamos entrar nisso também. Eu acho, a minha avaliação é que o Bolsonaro não tem nenhuma condição de governar os 2 anos e 8 meses que lhe restam de mandato constitucional, só que na minha avaliação isso é um papo que vai ter que esquentar depois de superada a pandemia, porque nós estamos em pleno risco de vida das pessoas estão com medo, perdendo emprego, renda, familiares, vida, etc. Né? Então, tem que começar o bate-bola sobre isso, mas eu queria agora te propor uma abrangência maior, né? Quer dizer, este mundo que vinha neste ritmo de hiper-egoísmos, de hiperconcentração de renda, de negar o papel, né, do Estado, aquela coisa do anti-Estado, vamos dizer assim, o anti-Estado de bem-estar social, né? Quer dizer, toda esta construção ideológica que foi ficando majoritária na sociedade, tanto que nós, para defender o SUS, tu passava trabalho, porque o cara dizia, não, olha, o negócio é um plano de saúde, a educação pública não serve, o servidor público é o parasita, né, e etc, etc. O que tu sente, assim, né, daquela coisa do feeling de um cidadão, de uma pessoa ultra sensível, um olhar de mundo muito aguçado? O que pode sair desta pandemia? Quer dizer, o que pode ser o pós-pandemia? Cresce a solidariedade? Cresce o egoísmo? Vai crescer o papel do Estado ou vai se agregar mais força para essa visão de fundamentalismo liberal que nós falamos? Eu acho assim, a tendência que as elites têm de deixar tudo como está ou piorar ainda mais as coisas é muito forte. Então, a gente tem que cuidar para que essa pandemia que nos alertou a respeito da fragilidade da saúde do mundo, da falta de fronteiras, o fato de que os vírus não reconhecem fronteiras e, portanto, a gente tem que ter visões globais e coletivas a respeito de saúde. Tudo isso a gente vai ter que lutar para que isso prevaleça. Algumas questões, como, por exemplo, nós não vamos mais ouvir, pelo menos por algum tempo, ninguém que não seja maluco falando mal do SUS, para acabar com o SUS, porque se tem alguma coisa que o Brasil possa se comparar, dizer, bom, os Estados Unidos está pior que nós ainda, estão com quase 50 mil mortos, um país mais rico do mundo, porque eles não têm um sistema único de saúde. Então, cada estado tem... Um amigo que estava lá foi fazer um teste num hospital, passou algumas horas no hospital, fez um teste, voltou para casa. No outro dia, a conta chegou a $8 mil por algumas horas que ele passou no hospital. Então, isso faz com que os Estados Unidos estejam numa situação pior que a Europa e talvez, em algum sentido, até pior que a nossa. Então,
a saúde ser pública é alguma coisa que eu acho que agora está cristalizada. Ninguém vai falar mal do SUS, né? Depois disso. É óbvio que nós vínhamos muito mal, já vínhamos muito mal, aí agora pioramos muito em vários sentidos. Quer dizer, a nossa desigualdade social, que já era enorme, provavelmente vai aumentar muito, porque, evidentemente, os menos favorecidos vão ser os mais vão sofrer com os resultados dessa crise econômica e com a epidemia em todos os sentidos. Então, a gente vai ter que lutar para construir uma coisa nova, porque, evidentemente, o mundo mudou definitivamente. Algumas coisas não vão existir mais. Assim, ninguém mais vai falar contra o sistema público de saúde, ninguém vai falar de Estado mínimo num momento em que o Estado está intervindo na economia diretamente nos Estados Unidos, pagando as pessoas, em todos os países. Não tem essa de Estado mínimo, tem o Estado muito ativo, e os mais ativos são os que se saem melhor, né? Então, mas algumas coisas vão mudar. Provavelmente restaurantes buffet vão desaparecer, talvez o chimarrão sofra um grave impacto, cada um com a sua cuia na mão, vai ter coisas que vão mudar, talvez para sempre, né? Mas, enfim, eu acho, pensando já na pós-pandemia e pensando assim, a gente está num grupo que é uma bolha, certamente nós estamos falando para a nossa bolha aqui, por mais que ela seja ampla. Então, para mais que a gente sonhasse de ampliar, nós estamos de ampliá-la, né? Para a gente não perder muito tempo falando bem. Só uma brincadeira, eu sempre digo para as pessoas: convida aquela tua tia que era de centro, terminou voltando do Bolsonaro, se ela não quer acompanhar a live minha. Eu concordo com quem diz que tem 15% que não dá para discutir. Quer dizer, tu pode discutir com quem diz que 2 mais 2 é igual a 5, mas não pode discutir com quem diz que 2 mais 2 é igual a peixe, né? Porque essa lógica, tu não tem argumento possível, não tem como falar com algumas pessoas. Mas pensando na nossa construção, e o nossa que eu falo, da esquerda, que eu me considero uma pessoa de esquerda, porque, enfim, por vários motivos, o que a gente tem que fazer? Onde é que a gente errou muito? E o que a gente tem que fazer para reconquistar a política, a dignidade da política, a importância da política? Algumas questões. Eu acho, só para citar algumas coisas assim, primeiro, que a gente nunca soube falar sobre a questão da segurança. Acho que a esquerda não teve um discurso razoável, coerente e importante sobre a questão da segurança, que é um gravíssimo problema que aflige especialmente as pessoas mais pobres em todas as cidades brasileiras. A gente sempre falou, não sem razão, que a violência ia se resolver com o fim da desigualdade social, com investimento em educação, com investimento em distribuição de renda e educação, enfim. Só que isso não resolve o cara com um fuzil na frente da tua casa. Isso é uma coisa que resolve para daqui a 20 anos. Então, a questão da segurança, a gente vai ter que ter, nesse recomeço, uma outra conversa sobre ela. Segundo, a questão da religião, a questão das igrejas. A esquerda, ela menosprezou a importância que as igrejas e a religião têm na vida, especialmente dos mais pobres, onde, com a ausência total do Estado, o espaço da igreja é o espaço de encontro não violento, é o espaço de confraternização, é o espaço de solidariedade, de pessoas que se unem para conversar, para cantar, para falar de outra coisa, e cria um sentimento social, de solidariedade naquele grupo muito forte. Então, 92% da população brasileira tem algum tipo de fé, e a esquerda, de alguma maneira, acho que menosprezou essa importância, a importância da religião. Enfim, e uma terceira coisa, isso é mundial, né, que é a ideia de que a democracia não está resolvendo os problemas sociais. Então, antigamente, até os anos 80, até os anos 80, na verdade, o país, quanto mais democrático, mais igualitário era. A igualdade,
a justiça social e a democracia andavam lado a lado até os anos 80. E a partir da Bolsa dos anos 80, do Reagan, e não sei o quê, houve um desvio dessas duas linhas, e os países voltaram a ser cada vez mais desiguais, apesar de democráticos. Então, as pessoas passaram a perder a fé na democracia. Bom, eu voto, e minha vida continua ruim, as coisas não se resolvem, então a eleição, a democracia não funcionam, não estão dando certo. Então, ou não votam, ou participam um pouco da eleição, do processo, ou então votam em qualquer um, ou então vão na hora lá e escolhem o mais maluco. Jorge, tu falou dessa questão da religião, da segurança, né? E eu particularmente concordo contigo, porque eu acho que a religiosidade é algo que faz parte, né, do contexto com muita força da vida de muitas pessoas. E, aliás, a religiosidade jamais poderia ou deveria ser identificada como de direita ou de esquerda, né? Pessoas de esquerda e de direita podem ter uma fé religiosa maior ou menor, né? Quer dizer, nós teríamos que aquela velha ideia, né, que temos que sempre recuperar o respeito a um Estado laico, né, que permite, por óbvio, garante a liberdade religiosa a todas as pessoas. E, aliás, nesse sentido, os nossos governos, de quem eu tive a honra de ter sido líder, do presidente Lula, da presidenta Dilma, foram governos que respeitaram essa liberdade religiosa, mas erramos seguramente porque não conseguimos transmitir para as pessoas isto, e o Bolsonaro construiu um discurso apelando para um conjunto, né, de técnicas, vamos dizer assim, de manipulação, de comunicação de massa, onde ele passou a se identificar, tanto que assina as falas dele, dizendo, né, Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Agora, eu queria aproveitar e te perguntar esse outro tema, que também nesses movimentos fascistas, extrema-direita, e acho que é outro erro que a esquerda cometeu, não estamos aqui para nos automutilar, mas como é que o bolsonarismo e a extrema-direita se apropriaram dos símbolos nacionais, né? Quer dizer, a temática do verde e amarelo, essa coisa de pátria, que é algo que move muitas pessoas, passou de repente a ser sinônimo de Bolsonaro. Eu acho que foi um outro problema também que a gente tem que analisar com rapidez, e depois eu vou te convidar para nós ir aqui por um outro caminho aqui. Sim, essa questão do patriotismo, né? O patriotismo, enfim, eu não sou candidato a nada, não sou político, então eu posso usar livremente a frase do Samuel Johnson, que diz que o patriotismo é o último refúgio de um canalha, né? A pessoa que não tem argumento nenhum diz: estou defendendo o Brasil. A frase do Bolsonaro nem sentido faz, porque é Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Quer dizer, o que está em cima, se é Deus ou Brasil, eu não entendi até agora, porque a frase ela realmente não diz quem está em cima, afinal de contas, né? Mas então, quando o cara fala em nome do país, ele diz assim: o Brasil, eu sou brasileiro, patriotas, e não sei, todo o resto que ele diz. Qualquer um que contesta aquilo que ele está dizendo passa a ser um antipatriota, um anti-brasileiro, né? Então, esse patriotismo é um patriotismo de Araque, assim como, voltando ao assunto anterior rapidamente, a religião de muitas dessas pessoas é totalmente falsa. Então, aquela bancada da Bíblia ali, eu que sou não religioso e não tem nenhuma religião, eu te garanto que eu conheço e leio mais a Bíblia do que a imensa maioria daqueles deputados lá, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo e jamais aceitaria que essas pessoas falassem em nome dele, né? Então, eles não são religiosos, eles usam a religião para ter poder político, para ter influência... para ter uma influência política. Então, a gente perdeu isso também, né? A gente perdeu a ideia de que a religião era uma coisa separada da política, aquilo se misturou totalmente por uma hipocrisia e uma covardia também dos governos de esquerda, que nunca enfrentaram essa questão. Como é que tu tem no Brasil, Henrique? Se eu perguntar para o teu grupo aqui, não sei quantas pessoas estão nos vendo e quem são essas pessoas, mas eu garanto que se eu disser para elas eu garanto que a maioria delas, a imensa maioria delas, por exemplo, sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus é proprietária da TV Record
é proprietária da Rádio Guaíba, é proprietária do Correio do Povo. Todo mundo sabe disso, não sabe? Se perguntar para o grupo, alguém não sabia disso? Bom, acontece o seguinte, só que não são proprietários. Não são porque não podem ser, porque a Constituição não permite que uma igreja seja proprietária de TVs e coisas lucrativos. Então, eles têm prepostos no lugar. Aquilo está no nome de alguém que, na verdade, obedece à igreja. Então, a hipocrisia no Brasil é tamanha que o sujeito é bicheiro e vai para a TV dizer, é o bicheiro, não sei como é que esse bicheiro não é proibido. É proibido, mas todo mundo, não, faz de conta que tudo bem. Então, a gente deixou que essa mistura de religião e política crescesse enormemente, nunca enfrentou isso. Uma coisa que na França seria inadmissível, não tem crucifixo numa escola pública francesa. Não pode usar roupa religiosa numa escola pública francesa porque o Estado é laico. Não tem crucifixo num tribunal francês. E a gente aceita, escreve tudo, escreve no real, está escrito, nós confiamos em Deus, e a gente mistura muito as coisas, e misturou demais, mais do que devia. Né? Jorge, tem aqui uma... Primeiro eu quero só dar um toque aqui para o... Sempre faço questão de não deixar passar o Anderson Barbosa dos Santos. Ele pergunta, boa noite, deputado Fontana, e esse auxílio que não sai? Né? Então eu sempre explico para as pessoas que entrem em contato, né, por via eletrônica, quem conseguir um e-mail, né, para o nosso endereço é dep. A Priscila pode colocar na tela aí, henriquefontana@câmara.gov.br, e a gente procura explicar para as pessoas, porque de fato estão criando um conjunto de burocracias para diminuir o acesso a esta renda mínima, que eu aproveito para dizer, Jorge, que uma das grandes defesas que eu farei nas próximas semanas é da permanência da renda mínima. Né? Porque a renda mínima não é para enfrentar esta emergência. A recessão econômica que nós vamos viver é profunda, ela, infelizmente, digo isso, a recém está começando, e, portanto, o mínimo que a dignidade, que um compromisso ético-moral nosso, de visão de mundo solidário exige, é que todos os brasileiros, e especialmente os mais ricos, os que têm as grandes rendas, os grandes salários e as grandes fortunas, eu, inclusive, sou o coordenador do grupo de oposição que está tratando deste assunto, nós vamos apresentar um pacote tributário emergencial para tentar votar o imposto de grandes fortunas, o imposto de lucros e dividendos, alterar a tabela do imposto de renda para que altos salários paguem mais imposto de renda. E aí não é a questão, porque já teve um aqui que entrou, como sempre tem na live, e aí os deputados vão dar um dinheiro e tal? Sim, os deputados, os generais, os juízes, o gerente de uma empresa privada que ganha 60 mil por mês, todos que têm altos salários deverão contribuir com mais imposto de renda. E eu só estou dizendo isso tudo porque falei aqui para o nosso internauta que a gente procura orientar as pessoas, porque todos, absolutamente todos, que não tenham um emprego com carteira assinada ou que não estejam recebendo um benefício da Previdência Social, não são aposentados, nem têm BPC, e têm uma renda na sua família menor do que meio salário mínimo por pessoa, todos têm direito de receber este auxílio, esta renda básica de R$600 por pessoa e 1.200 por família. Mas tem muita gente aqui, Jorge, que está fazendo aquela pergunta que está no ar, porque tem movimentos que começaram, tem partidos que estão chamando fora Bolsonaro, outros dizem basta Bolsonaro. O Ciro Gomes e o PDT ontem assinaram mais um pedido de impeachment, já são 19 pedidos de impeachment do Bolsonaro, e evidente, eu sempre digo isso, crime de responsabilidade, ao contrário da Dilma, ele já cometeu diversos, que a Dilma foi caçada por uma pedalada que foi a invenção de um crime, né? Quer dizer, fizeram uma pós-verdade ali, construíram uma narrativa e saíram atrás disso, mas não vamos reabrir esse assunto, que não é o objetivo de agora. Só que as pessoas me perguntam, mas o que acontece se o Bolsonaro saísse? Primeiro eu quero dizer para as pessoas que não é mole. Eu, particularmente, entendo que é um desastre para o Brasil continuar sendo governado pelo Bolsonaro. Mas também digo com muita franqueza, e digo isto aqui na bolha, como tu disseste, mas fora da bolha. Não é nada fácil, depois do passaporte que deram para um governo fascista, que é um governo violento, que instiga este seu grupo
minoritário, mas extremamente ativo a atos de violência. Nós vimos aí outro dia em Porto Alegre, onde um brutamonte agrediu uma jovem, né? Quer dizer, a socos, ou seja, nós estamos falando de um processo difícil. As pessoas me perguntam, se o Bolsonaro sair, primeiro, para ele sair, só tem 3 formas, né? Ele renunciar, que não me parece razoável acreditar nisso, porque uma pessoa com a cabeça dele, com toda a obsessão pelo poder que ele tem, né, não vai renunciar. Segundo, ele sofreu um impeachment. Isso é um processo que demora 5, 6 meses, portanto, é uma sangria enorme. Terceiro, se o Tribunal Superior Eleitoral, de fato, analisasse os crimes que ele cometeu durante a campanha, poderia cassar a chapa, né? Então, primeiro, se ele sai, quem entra? Me pediram aqui a assessoria, disse, olha, não deixa de explicar, Henrique, eu sou autor de uma emenda constitucional. Travou. Alô, Henrique. Seja um prefeito, um governador ou presidente da República, que ele sair por qualquer motivo definitivamente, porque ele renuncia, ou porque ele é cassado, ou porque ele morre, vai ter uma nova eleição 90 dias depois. Desculpe. Então, esta é uma questão fundamental. Mas a minha pergunta... Oi? Travou o começo da tua fala, eu perdi o começo da tua proposta. Qual é que é o projeto? A proposta é, sempre que houver o afastamento definitivo do presidente da República, de um governador ou de um prefeito, pode ser por morte, pode ser por impeachment, pode ser por renúncia, sempre terá uma nova eleição direta 90 dias depois, né? Que é o que eu chamo de uma emenda constitucional anticonspiração. Sim. Não teriam cassado a Dilma com um golpe se tivessem que enfrentar uma eleição 90 dias depois. Esse projeto já apresentasse há algum tempo, né? Eu apresentei isso em março do ano passado. Um ano e 2 meses, e infelizmente ela está na gaveta, para as pessoas entenderem, nem tudo se vota num determinado ritmo no Congresso, né? Conforme os interesses, como diria o Brizola, se vota uma coisa rápido e outra bem devagar. Mas o que eu queria te perguntar, Jorge, é a tua avaliação, quer dizer, independente, não é uma questão de vontade, é a tua avaliação política. Tu acha que se cria um ambiente para que o Bolsonaro e o Brasil consiga, por maioria, força política, para encerrar o mandato do Bolsonaro antes do final? Qual é a tua avaliação? Bom, a minha avaliação é o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que qualquer pessoa que entrasse no lugar do Bolsonaro faria melhor. Eu tenho dificuldade de imaginar o que seria pior que o Bolsonaro. Porque, assim, nós vimos esses dias o Mourão dizer uma frase ótima, dizendo, está tudo sob controle, só não sabemos de quem. Só essa frase do Mourão já vê que a gente temos pelo menos um piadista melhor, que as piadas do Mourão já são melhores que as piadas do Bolsonaro. Depois, agora, como proposta de quem entraria melhor que ele, eu sugiro, dos nomes que eu sugiro é o de Andrade. Não sei se vocês conhecem o de Andrade é esse aqui, ó, é o meu Castor, é o Castor de Andrade. Esse Castor de borracha, no lugar do Bolsonaro, faria melhor o serviço do que o próprio Bolsonaro, porque pelo menos ele não ia atrapalhar, ele não ia ir para a televisão falar em remédio que não existe, ele não ia ofender a imprensa, ele não ia dar ordens ao contrário do que dá ao seu ministro da Saúde, então ele não ia atrapalhar. Quem não atrapalha já ajuda no momento de caos e dificuldade, como a gente está, caos ainda não, mas de muita tristeza e dificuldade que a gente está passando. Então, qualquer pessoa. Agora, eu concordo contigo que assim, um impedimento e troca de um presidente não é um negócio fácil de fazer, não é assim, tira e bota. A hipótese do Tribunal Eleitoral impugnar as contas e a campanha me parece completamente não realizável, não vai acontecer, isso não vai acontecer, a renúncia muito menos ainda. E, enfim, então sobra a saída do impedimento, que vai acontecer ou não, dependendo do que vai acontecer nos próximos meses. O futuro é em outubro, né? A gente está falando
daqui a 2 meses saberemos, veremos o que veremos. O discurso dos fascistas, de qualquer maneira, já está pronto. Vai ser o seguinte: morreram X pessoas, apesar do isolamento social, morreram X pessoas, e a economia se quebrou e se ferrou, viu? Seria melhor se não tivesse, ia morrer o mesmo número de pessoas, é o que eles vão dizer, eles não entendem nem matemática, nem lógica, nem nada, ia morrer o mesmo número de pessoas e não quebraríamos a economia. Então, se tivesse seguido o que o Bolsonaro falou, estaríamos melhor. Esse é o discurso que vai ser dado ali na frente. Mas cadáveres são muito eloquentes. Então, dependendo do que acontecer, e infelizmente, esse é um daqueles momentos em que a gente torce, reza para que os idiotas estejam certos. Tomara que eles estejam certos e que o Brasil prove a teoria do presidente de que nada é no esgoto e não fica doente, e que o Brasil é uma ilha e não vai acontecer aquilo que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não vai acontecer. É pouco provável, é muito pouco provável, infelizmente. Infelizmente, eu acho que nós vamos passar por momentos muito difíceis, muito tristes, um enorme sofrimento, e as pessoas vão perceber, eu acho, que o Brasil está sendo comandado por uma pessoa que é um psicopata e cercado de incompetentes, na melhor hipótese. Jorge, eu tenho, como tu disseste, né, uma circunstância como essa e da forma tá dando uma cortada que eu não sei se é no teu sinal, no meu bom, mas voltamos. Ela sempre teve a disputa de versões. Agora, eu particularmente sinto que a versão que o Bolsonaro, a extrema-direita, os fascistas e o bolsonarismo estão buscando neste momento é uma versão que será pouco crível. Sempre vai ter alguém acreditando, porque eles têm aquele grupo ali fanatizado que acredita em qualquer coisa que eles dizem. Mas eu reforço uma frase que tu colocaste. E, infelizmente, hoje tem 400 famílias que estão não velando, né? Aliás, eu li um texto lindo outro dia de uma pessoa que perdeu, né, o pai. Ela escreve: olha, vamos parar com essas estatísticas, eu quero falar da vida, da fisionomia, da história de cada um que está morrendo, dar corpo, né, para essas pessoas, que, como eu digo, se fosse uma morte, e essa morte fosse de um amigo, de uma pessoa que me toca, para mim ela vale tanto quanto outras 10 mil. Então, para cada um é a mesma coisa. O nosso compromisso ético tem que ser morte zero. Eu sei que é impossível morte zero, mas nós temos que ter esta utopia. É como a utopia de lutar vamos dizer, pelo fim da desigualdade. Então, eu acho que dentro de 4, 5, 6 semanas vão se acumular um conjunto de mortes. Eu avalio que, dentre a forma, né, do Bolsonaro governar, ele acerta, ele erra, independente de eu gostar ou não gostar, mas ele cometeu um erro grave ao retirar o ministro Mandetta, que estava coordenando, não só porque ele vinha coordenando o ministério com erros, porque não comprou testes adequados, com erros, porque não apostava no SUS como deve se apostar, mas ele estava com acerto de defender o isolamento social máximo possível, e isto estava conduzindo o Brasil para um processo de preservação de vidas. O Bolsonaro tira ele e, portanto, as mortes todas que acontecerão nas próximas semanas serão muito diretamente debitadas ao Bolsonaro. Aí ele vai tentar naturalizar esse número, talvez vão voltar os seus apoiadores dizendo: olha, não era 2 mil, mas foi 5 mil, foi 10 mil, etc. E viu, vocês quebraram a economia, quem defendeu o isolamento social. Não, eu quero até aproveitar para conversar um pouco com as pessoas que estão construindo seu argumento. Pelo amor de Deus, né, gente? O processo da economia, ele depende de renda, de salário, de emprego, das pessoas consumindo, e, portanto, não é uma semana ou 15 dias a mais ou a menos de um comércio fechado, por mais que eu, por óbvio, gostaria de um processo seletivo, né, de um isolamento bem informado e que pudesse tratar diferentes regiões em cima de dados concretos. Mas não é o que nós temos aqui, né? Existe, por exemplo, um dado que poderia ser acompanhado.
como é que está a lotação das UTIs no Brasil inteiro e quantos pacientes estão internados com síndrome de doença respiratória aguda nestas UTIs, independente de ser coronavírus ou não. Mas aí eu pergunto, Jorge, nós não temos esse dado. Por que nós não temos? Porque o Ministério não se preparou para isso. Nós temos esses dados de alguns lugares, né? De alguns lugares a gente isso, sabe. Mas não um dado nacional. Né? Mas não nacional. O Brasil é o único país, são 4 países do mundo que não tem um líder dizendo fique em casa. 4 só. É o Brasil, a Nicarágua e 2, sei lá que estão, que eu não sei onde, aquelas pessoas de nome impronunciável, ditadores de lá. Todos os outros, Trump, não é uma questão ideológica, como tu dissesse. O Netanyahu, o Trump, o Macron, todo mundo está dizendo fique em casa, é só o que temos a fazer, é o óbvio, é o que a ciência manda. E nós não temos nem mesmo isso nós temos. E eu ia te colocando, Jorge, assim que... Então, eu acho também, a minha avaliação é que, infelizmente, a economia brasileira, que já vinha muito mal até o começo da pandemia, porque os 4 anos, né, do fundamentalismo liberal, do corte permanente de investimentos públicos, do corte de direitos, de salários, do empobrecimento da população, da paralisia de um conjunto de investimentos, ele já estava nos levando a uma queda enorme, né, do crescimento econômico, tanto que no ano passado deu 1% apenas, agora a epidemia vem e agrava tudo isso, que vai ter uma recessão longa, né? E o Bolsonaro, na minha opinião, não vai conseguir parecer crível para a ampla maioria dos brasileiros como alguém capaz de liderar um processo de reconstrução nacional, porque essa vai ser a linguagem, né? E eu acho que a disputa política se dará por aí, mas não é isso que importa agora. Nesse momento nós temos que resolver uma emergência. Eu concordo contigo. Eu acho que ele não vai colar a conversa, não vai colar. Isso, não vai colar, né? Mas eu queria, Jorge, como é um momento de proteção, né? Proteção de quem é autônomo e ficou sem renda. O cara que vendia pipoca na Redenção ganhava R$ 1.500 por mês, caiu para R$ 300 a renda dele. É um momento de dificuldade para quem tem um emprego pela CLT, que a lei que o Bolsonaro assinou, a medida provisória, que nós estamos tentando mudar, não quero me aprofundar aqui, mas, pasmem, a lei que ele assinou permite cortes de 30%, 40%, 50% no salário de pessoas que ganham R$ 3.000. A pessoa está trabalhando em metalúrgica, ganhando 3 mil, ela pode ser colocada em licença X horas por semana e cortar o salário dela pela metade. Ia ficar ganhando 1.500, 1.700. Mas nós também temos uma área de atividade importantíssima para qualquer nação do mundo, que é a área da cultura. E tu estás de corpo e alma dentro dela ao longo da tua vida. Dedica a tua vida a muitas coisas, mas também a cultura. E nós precisamos proteger o mundo cultural. Né? Os atores, os cantores, né? os poetas, aqueles que também estão praticamente impossibilitados de ter renda, salvo aqueles que já vinham numa posição mais consagrada, que tem a renda de produções que fazem, que continuam um pouco mais. Nós estamos trabalhando nisso também no Congresso, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Jorge, assim, sobre como proteger a cultura e como é que tu acha que vão ser os próximos meses para a gente planejar de uma vida cultural ativa dentro deste ambiente de pandemia e ou de pós-pandemia. E sempre que a gente fala pós-pandemia, é um pós-pandemia que pode ter diferentes gradações. Não é pós-pandemia, passou, agora voltou tudo como era antes. Né? Não vai ter o dia do fim, não vai ter o dia do fim da peste, não. Vai ser uma coisa lenta, gradual, com gradientes, enfim. Realmente, assim, a cultura, ela já vinha, como a economia também já vinha, mas a cultura pior, já vinha mal, muito mal com esse governo, porque é um governo que era inimigo da cultura, inimigo da educação, inimigo da ciência e, especialmente, prioritariamente, antes de tudo, inimigo da cultura. Já tinha inviabilizado todas as produções de cinema de muitas formas, sucateando a Ancine e botando diretores, não nomeando os diretores fundamentais, acabando com legislação que obrigava cotas de tela, enfim, várias coisas que estavam dificultando muito a vida de quem produz todas as formas de cultura, não só cinema, também teatro, música,
museus, exposições, estava todo mundo mal. Agora, então, piorou muito, já vinha mal e piorou muito. Especialmente piorou para as artes que precisam da presença física das pessoas, como shows e peças de teatro, o pessoal do teatro, o teatro hangout é um negócio que vai ter que ser inventado, assim, porque o teatro é a presença física, o show, quando é que nós vamos ter show? Esporte, quando é que nós vamos ter futebol lotado, quando é que a arena vai encher de novo, né? Muito vai demorar para isso acontecer. Então, o mundo, a gente vai ter que se readaptando. Tem muitas experiências, tem um momento da solidariedade agora, né? A gente está todo mundo tentando se organizar dentro do possível para amparar as pessoas que estão passando necessidades, né? A cadeia cinematográfica, ontem mesmo, agora mesmo, está sendo feito um vídeo pedindo doações e recursos para o pessoal da equipe técnica, as equipes técnicas, né, costureiras, maquiadores, eletricistas, todo o grupo de trabalhadores do cinema, que é muito diversificado e que não está fazendo nada e nem vai ter o que fazer nos próximos meses, né? Então, a gente vai ter que se organizar para proteger essas pessoas de alguma maneira, vai ter que reinventar algumas coisas, por exemplo, os filmes. A ideia de ir ao cinema, numa sala lotada, cheia de gente, esse ano já não está se considerando que isso vai acontecer. Pode-se voltar aos cinemas. A China abriu os cinemas, né? A China, quando começou a levantar o isolamento lá, eles abriram os cinemas por metade do preço, as cadeiras separadas, só com sucessos, grandes filmes de grande bilheteria, e ninguém foi ao cinema. As pessoas simplesmente não foram ao cinema. Então, claro, nós estamos falando tudo do mundo antes da vacina, né? Eu espero, eu confio nos cientistas, acho que essa vacina talvez bata um recorde, mas a vacina mais rápida até hoje foi a do Ebola, que levou 5 anos. Então, quando falam agora vai levar 1 ano e meio, 2 anos, eu espero que sim, espero que sim, mas vai ser o novo recorde se conseguirem fazer isso. Quando inventarem uma vacina, bom, aí talvez o mundo volte a ser mais ou menos parecido com o que era. Mas nos próximos 2 anos, essas pessoas vão viver de quê? O Brasil tem 3.500 salas de cinema, já tem gente falando que vão sobrar 1.000, se sobrarem. E isso não é só aqui, nos Estados Unidos também, as grandes cadeias estão fechando e tal. O cinema ainda tem uma vantagem, ainda tem que é esse mundo aqui, o da tela. A gente pode ver um filme em casa, né? A gente pode ver on demand, a gente pode ver... Mas o teatro, não. O show ainda também, disco, mas teatro tem coisas que não existem sem a presença do público. Né? Jorge, só para dar também um toque aqui, o projeto que nós votamos ontem, óbvio que não resolve, nada resolve completamente, nós temos que compreender que minimizar o problema das pessoas, o desafio das pessoas é o que nós estamos procurando fazer, aqueles que têm esta consciência e compromisso. Então, ontem foi votado o projeto na Câmara que ele facilita, né, um financiamento para as micro e pequenas empresas. Não é dinheiro a fundo perdido, mas é um juro muito subsidiado. Nós defendíamos que fosse corrigido pela Selic anualmente, terminou ficando a Selic mais 1,5%, onde toda micro e pequena empresa pode retirar um financiamento de até 30% do que ela faturou no ano anterior. Isso é para empresas que faturam até 4.800.000. Então, muitos que lidam no mundo da cultura e que têm pessoa jurídica vão poder se candidatar a este financiamento. Vão ter 8 meses de carência para começar a pagar. Nós queríamos 12, mas ficou em 8. E depois 36 meses para pagar este financiamento. Então, isto consegue irrigar um pouco a renda de algumas pessoas. E outros que estão numa situação ainda mais desesperadora, pessoas que trabalham, né, como tu falou, em diferentes atividades, que às vezes, outro dia uma pessoa me falou que ela tinha vergonha de pedir a renda mínima. Isso é interessante, né, Jorge? Eu digo, mas por que tu tens vergonha? Digo, isso aí é um direito que tu tens, né, que tu não tens como resolver o teu problema de renda agora, né? E isso não é nenhum favor que ninguém está te fazendo. Isso é uma sociedade que protege a sociedade como um todo. Até era uma pessoa mais próxima, então deu para conversar melhor. Mas, Jorge, então, só um recado aqui, que tem uma internauta que me disse, tu tens que colocar isso aqui no ar, eu vou colocar, deixa eu abrir aqui,
que eu estou com o meu telefone do outro lado, o Vantuil Santos. Não é à toa que o Bolsonaro está tão irritado com o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A equipe que investiga as fake news contra o STF chegou ao gabinete do ódio comandado por Carlos Bolsonaro. Os policiais que trabalham na operação garantem que o filho do presidente é o mentor de todos esses ataques. Eu acho que está exagerado aqui, de uma parte ele é o mentor, tem outros mentores também muito fortes, né? Que foram disparados contra o Supremo e o Congresso. Bolsonaro sabe que precisa tirar o diretor. Aí você pergunta, o que tu acha, Henrique? O Moro vai cair, não vai cair? Qual é a tua opinião? Olha, gente, eles todos se merecem, sejamos claros, né? Todos construíram o golpe juntos, construíram este caos institucional que está fazendo gente passar fome hoje. Eu não quero ficar olhando para trás, mas sem olhar de maneira adequada para trás, eu não planejo o futuro, né? Então, aqui, como os outros, não tem nenhum mocinho, né? Na briga entre Bolsonaro e Moro, eu não fico com nenhum dos dois, tá? Quer dizer, os dois se merecem. Se o Bolsonaro tirar o Moro, é mais um passo só. Nada muda, porque o governo Bolsonaro e Mourão é um governo. Não é o Bolsonaro só que é o problema. É um conjunto de forças políticas que o apoiam, e que bom que uma parte das pessoas que foram induzidas a ele está abandonando progressivamente este barco, e nós temos que receber essas pessoas de braços abertos para compor uma maioria social, construir uma outra hegemonia, e quando terminar o governo Bolsonaro, eu espero que seja o mais rápido possível, mas quando terminar o governo Bolsonaro, que quem substitua este governo, o Jorge falou que até aí o bichinho dele, como é o nome do teu bichinho? O nome dele é de Andrade, é uma piada que só... Até o de Andrade seria melhor. Ele é um castor, então castor de Andrade, entendeu? Castor de Andrade. Então, mas eu digo assim, ó, sem pensar no de Andrade, eu digo que o fim do governo Bolsonaro tem que ser acompanhado, e agora, lógico, a brincadeira do Jorge foi boa, e eu vou terminar com uma coisa séria, depois devolver para ele falar que o fim do governo Bolsonaro ele tem que vir acompanhado de uma nova visão sobre a política do país, de uma política de solidariedade, de por que um governo de corte popular, de esquerda, eu não sei se vai ser do PT, do PDT, do PSB, do PSOL, de qualquer outro partido. Para mim, o que importa é que esta frente se fortaleça cada vez mais, né? E nós temos que ter unidade nesse sentido, mas nós temos que sair do governo Bolsonaro para retomar um governo que dê esperança de construção de um projeto nacional, de voltar a combater a desigualdade, de voltar, né, a incentivar a cultura do nosso país, fazer esse monte de coisas boas que eram insuficientes que nós vínhamos fazendo, mas que agora a gente também percebe o quanto elas faziam a diferença. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha que aprender muito com os erros que cometemos, sim, mas nós temos que se preparar para recuperar a hegemonia política do país. Jorge, eu quero agradecer muito o fato de tu ter estado aqui conosco nesse bate-papo, e como eu faço com todos os convidados, te dizer, a palavra é tua, né, para um recado final para essas pessoas que uma parte são da bolha, outras não são, mas que estão aqui muito interessadas em te ouvir nesta tua fala aí final da nossa live, e te desejar saúde, boa, alegria, felicidade, que é importante para ti, os teus amigos, para tua família, coisas boas, e esta visão de que a gente vai conseguir, sim, superar este período duro que o nosso país está vivendo. Eu acho bom para ti também, para todo mundo, saúde é o que importa agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento tão difícil, tão duro, em que todos nós estamos vivendo um grande problema, em que todos nós entendemos que o vírus não pergunta o CPF de ninguém, que todo mundo... Nós estamos juntos nessa. Essa ideia de que uma sociedade depende um dos outros. Nós dependemos uns dos outros e vamos sobreviver ou vamos sucumbir juntos. Então, essas ideias, assim, coisas fundamentais, quase óbvias, como esse projeto de taxar grandes fortunas, de tirar os mais ricos para dar aos mais pobres, de transformar o país, que é a maior desigualdade do planeta, que é o Brasil, numa sociedade menos desigual. Nós herdamos
da escravidão, uma sociedade muito desigual e nunca superamos isso, e a gente vai ter que superar. Esse projeto de renda mínima, ele é fundamental, parabéns, o Suplicy deve estar feliz, porque ele fala disso há 30 anos, coitado. Enfim, e felizmente parece que agora as pessoas finalmente entenderam que todo mundo tem que ter um mínimo de renda para viver, não importa o que faça, não importa quem seja. Então, eu acho que a gente vai ter que construir uma sociedade mais solidária, e nós vamos passar por isso, e vamos sobreviver. Os que sobreviverem verão a construção de uma sociedade, acho, melhor, né? O Thoreau diz que as utopias são a medida do nosso caráter, né? Então a gente tem que ter essa ideia de construir sempre um país mais justo, e a política faz parte disso. Eu vou ver se eu consigo postar no chat aqui, acho que consegui, um link para o YouTube que chama Canto do Povo de um Lugar. A gente fez um clipe, eu ia falar desse lançou ontem com a música do Caetano, 150 pessoas cantando em lugares diferentes do Brasil e do mundo, tem outras, para pedir, no final, a gente está pedindo recursos para 3 laboratórios de universidades federais do Rio, de São Paulo e de Porto Alegre, a URGS, para fazer mais testes. O objetivo é mais testes, especialmente os testes das universidades, que são feitos, aqui o da caso da URGS, especialmente para os profissionais de saúde, que são a turma de maior risco, né? O grupo de maior risco não é nem os idosos, nem são os profissionais de saúde, porque eles estão muito expostos, e eles vão caindo, e a gente precisa da reposição deles. Então, a gente precisa de mais testes. O Brasil não vai sair dessa epidemia, ninguém vai sair sem muitos testes, muitos testes. Então, a gente está fazendo esse clipe, quem puder, veja, divulgue e compartilhe. E obrigado, Jorge. Eu vou ainda te pedir uma última pergunta, que agora não é mais de política, nem de coronavírus, nem de nada disso, mas eu não posso perder a oportunidade, né? Estou conversando com alguém que adora cinema e faz cinema, e como está todo mundo em casa, todo mundo está sempre louco por uma boa dica. Primeiro, dizer que esse clipe lindo que vocês ajudaram a produzir, né? Ele já está aí, é só a pessoa ir para cima no nosso Facebook. Hoje de manhã nós colocamos no Facebook. Legal. Estamos distribuindo para toda a nossa rede. Ficou muito emocionante o clipe, e a emoção deve se transformar em ação e contribuição para esta causa tão justa. Eu vou indicar 2 filmes, porque eu sei que sempre é ruim, eu digo que eu sou candidato, né, a muitas eleições, e eu sempre peço voto quando eu encontro as pessoas, mas é meio difícil a gente se autoelogiar, dizer, tu vota em mim, que eu sou um cara assim, assado. Então, indicar o próprio filme, às vezes, é mais difícil. Então, eu vou indicar aqui 2 filmes que têm a ver com a Casa de Cinema, com o Jorge, com outros, né, parceiros de caminhada que fizeram esses belos filmes. E um que eu quero indicar, que eu assisti, adorei, é o Real Beleza, né, que é um filme... Aí o Jorge pode dizer onde é que se encontra ele, né? Você entra no YouTube, por onde é que vai buscar. E o outro, como nós falamos de fake news aqui, o Jorge citou rapidamente, mas eu quero indicar fortemente, que é o Mercado de Notícias. E pedir para o Jorge agora 2 ou 3 indicações de cinema, e aí terminou a nossa live. Certo. Bom, o Real Beleza, eu acho que ele é encontrável no Canal Brasil, no On Demand do Canal Brasil, no Now, ou enfim, o próprio Canal Brasil. Acho que tem o Real Beleza lá. No Mercado de Notícias, eu não tenho certeza se ele tem lá, mas se ele não se encontra na internet, quem procurar no Google vai achar. Eu vou recomendar um filme que ganhou o Oscar de documentário, American Factory, um filme produzido pelo Obama, sobre uma fábrica chinesa que se instala nos Estados Unidos. Esse documentário do Netflix é produzido pelo Michelle Obama e pelo Obama, e ele é muito revelador do que é a China, e o que é os Estados Unidos, o que é esse novo capitalismo que vem aí, a diferença entre o capitalismo chinês e o capitalismo americano. É um filme muito interessante, muito instrutivo e bom de ver também, não é chato, não. Depois eu quero puxar um pouco a brasa para o meu assado e recomendar um outro filme que hoje à noite vai passar no Canal Brasil, às 20h40, o meu filme brasileiro preferido, que é Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, que é um grande amigo que faleceu há um ano,
hoje no Canal Brasil vai exibir o Todas as Mulheres do Mundo, para quem não viu, e à meia-noite na Globo estreia a série que eu escrevi junto com a Janaína Fischer, que é a série Todas as Mulheres do Mundo, a série baseada na obra do Domingos Oliveira. São 12 episódios, e o primeiro é exibido hoje na TV Globo, à meia-noite, que estreia à meia-noite, e os outros capítulos são na Globoplay, que é uma série. Uma série, então, para quem quiser ver e quem quiser conhecer o trabalho do Domingos, que foi um grande dramaturgo e um grande cineasta. Legal, Jorge. Tá Abraço bom. forte, Claro. muita coisa boa. Saúde, fica em casa, fica em casa. Valeu, fica em casa, exatamente. Acredite na ciência e fique em casa. Fica em casa. Um abraço, amigão. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.